Professor Odair Hellmann, o senhor escapou de levar uma cornetada nesse pré-jogo de Santos e Santo André. Olha, se aquela informação do começo da quarta-feira, de que o senhor ia meter um 3-4-3, sem meia, com o Mendonça, se isso se confirmasse, ia ser um Deus nos acuda. O senhor ia precisar de muita sorte que as suas ideias funcionassem. Ainda bem que, ao que tudo indica, o senhor mudou de ideia, né? E vai botar um time muito perto daquilo que muita gente pedia, inclusive eu, né? Aliás, para quem ainda continua com aquela velha história de que, três zagueiros, o time vai ficar defensivo. Pegue um papel e uma caneta e escreva 1000 vezes. 3 zagueiros não é defensivo. 3 zagueiros não é defensivo. 3 zagueiros não é defensivo. 1000 vezes escreve. Sabe por quê? Porque qual foi a melhor formação que o Santos teve, a mais segura, nesses últimos 2 anos e pouco aí horrorosos na Vila Belmiro? Foi o time do Carille com 3 zagueiros. Então, como nos últimos 3 jogos o ataque fez 3 gols, tá funcionando um pouquinho, né? A defesa tomou meia dúzia. Então não tem como não entrar com 3 zagueiros. Aí libera a lateral, né? Deixa o Lucas Lima mais livre e tal, o Ângelo mais livre. Quem sabe até o ataque funcione melhor, né? São as lógicas do futebol. E eu vou abordar todas elas a partir de agora aqui no nosso pré-jogo, tá certo? Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br. Telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui ao Canal 10, eu peço para que, de forma muito gentil e cortês, você se inscreva no nosso canal. Ative as notificações, deixa o like, que também ajuda a divulgação do Canal 10. Se quiser, torne-se membro do canal. Um parênteses aqui antes de começar a falar do Santos. Dá raiva, né? No clássico dos desesperados. Eu estou gravando, intervalo, depois vocês vão saber quanto é que foi. A Portuguesa está ganhando da Ferroviária de 1-0. A Ferroviária tem 4 pontos no campeonato. Ela fez 1 ponto contra o Santos. Vai vendo. O Guarani recebeu em casa o São Bernardo. O Santos empatou o São Bernardo, mas o Guarani foi aquele que meteu 2-0 na gente. Sabe quanto estava o jogo aqui até a hora? Acabou. Sabe quanto foi? 5-1 para o São Bernardo. O Guarani, que tem 10 pontos no campeonato, 3 que ele conseguiu contra o Santos, tomou de 5-1 do São Bernardo. Pra vocês verem, como se assim, eu vou fazer uma continha bem besta. Se empatasse com o Guarani, o Santos teria hoje 10 pontos. E o Guarani 2 a menos. O Guarani teria 8. E se o Santos tivesse vencido a Ferroviária, o Santos teria 10, mas teria 13 pontos, né? Ia estar brigando lá em cima. Mais uma vitória, já era líder do campeonato, né? Mas o Santos não ganhou da Ferroviária, não ganhou e perdeu do Guarani. E eu estou falando isso porque o Red Bull Bragantino, que é do nosso grupo, à tarde perdeu para o Água Santa. Então tem 14 pontos o Bragantino, mais 14 o Botafogo. Tem a Inter de Limeira, que nesse exato momento em que eu estou gravando aqui, entra em campo para enfrentar o São Paulo no Morumbi, né? Só faltava o São Paulo aprontar e perder da Inter de Limeira. Então os senhores vejam que se o Santos tivesse feito pontinhos, um pontinho aqui, outro ali, estava brigando pela liderança do grupo. Eu até vou fazer uma análise rápida para vocês verem que se o Santos ganhar os 2 jogos contra o Santo André nesta quinta e a Portuguesa no domingo na Vila,
Não é nada difícil o Santos virar líder do grupo. Quer ver só? Vamos lá, vou pular para a 10ª rodada. Vai vendo. Inter e Água Santa. Tudo bem, contando que a Inter tenha tomado uma sapecada do São Paulo. Vamos lá. Esse São Bernardo que meteu 5 recebe o Botafogo, do grupo do Santos, líder do grupo. Imagina o clima para o São Bernardo enfrentar o Botafogo no próximo domingo. E o outro time do grupo, que é o Bragantino, só joga na quarta-feira de cinzas contra o Palmeiras, fora de casa. Então, assim, a chance dos 3 times do grupo do Santos perderem pelo menos um jogo nesta rodada e na próxima é muito grande. E se o Santos ganhar os 2, eu suponho que a Inter de Limeira ganhe mais um jogo desses 2, 13 pontos. Bragantino e Botafogo percam. Se o Santos vencer o Santo André e a Portuguesa, o Santos vai a 15. Então, não é nada do outro mundo. Basta a defesa parar de tomar tanto gol, e para isso precisa dos 3 zagueiros. O ataque funcionar como está funcionando, porque se fizer um golzinho por jogo e não tomar nenhum, a gente pode ser líder do campeonato. O Santos pode entrar em campo, no grupo, né? O Santos pode entrar em campo contra o Corinthians, no outro final de semana, líder do grupo A. Eu estou falando aqui alguma loucura? No aspecto matemático, não. A loucura é esse time jogar, né? Ganhar jogo. Ganhar só 2 nesse campeonato. Tem que fazer em 2 rodadas o que demorou as outras todas para fazer. Ganhar 2 partidas. E aí justifica-se a escalação do professor Odair Hellmann, que, ao meu ver, se não fizer nenhuma lambança monstruosa na hora de substituir, na hora de ler o jogo enquanto a partida contra o Santo André estiver rolando, 7h30 da noite desta quinta-feira, lá no Bruno José Daniel, com transmissão de graça pelo YouTube do Campeonato Paulista, do Paulistão, se ele não fizer nenhuma lambança, tira esse peso, independentemente do resultado, porque ele está fazendo o que deveria ter feito. Viu que o time precisa dos 3 zagueiros, viu que o time precisa de um meia, e viu que o time, isso eu estou falando faz tempo, que o Ângelo precisa jogar lá na frente junto com o Marcos Leonardo, e não de secretário de lateral, não voltando para marcar, fazer que nem a moda antiga, time dos anos 90, manja? Centroavante aqui, o ponta fica assim, ó, dando volta, livre, moleque, vai para a esquerda, vai para a direita, vem no meio, porque vai ter 5 caras no meio de campo, mais 3 lá atrás, perto do João Paulo, uma muralha, para você ficar livre, para você matar a sobra do time adversário, entendeu? Porque se espelha, né, os esquemas. Se você joga com 2 caras enfiados, o teu adversário tem que botar 3 para ele ter sobra. Isso o filósofo Vanderlei Luxemburgo já dizia desde os anos 90. Então, se tu enfiar 2 caras ali e um de movimentação, o outro time vai ter que pôr 2 para marcar cada um e um na sobra. Aí obriga os caras a ter 3 zagueiros também. Não sei qual é a escalação do Santo André. Ou um volante fazendo papel de terceiro zagueiro. E aí nós vamos partir para o time provável, que foi divulgado pelo meu amigo Bruno Lima, que está voando, o jovem Bruno Lima, lá em A Tribuna, né? Ele postou no final da tarde o seguinte time: João Paulo no gol, Maicon, Joaquim e Bauerman. Ok, Joaquim tinha que entrar. Qual dos 2 veteranos aqui vai ser o líbero é que eu não sei. Quem vai ser o que fica mais centralizado? Por ser mais rápido, imagino que o Joaquim vai fazer aquela caça pelo lado direito. O Bauerman pelo lado esquerdo e o Maicon, mais experiente ali e tal, vai ficar na sobra. Aí, Natan na direita. Chegou a se falar de Lucas Braga na lateral direita. Eu acho desnecessário, porque o Natan até agora, no Santos, não jogou como ele jogava na Europa. Talvez isso seja um problema no futuro. Tinha que ter identificado isso lá atrás. Mas o Natan vai jogar de ala, com menos responsabilidade defensiva. Até aí, ok. Meio de campo, Sandri volta de suspensão, vai ser o pegador. Dodge, o híbrido do meio de campo que marca e ataca. Aí temos 2 voltas e aí a gente vai precisar ver
condição desses atletas aguentarem a partida. Certamente serão substituições que poderão acontecer. Felipe Jonathan volta à esquerda porque o Lucas Pires está suspenso. A outra opção seria o Kevson ou o Lucas Braga na ala esquerda. Aí tudo bem, como ele jogou com o Carille, né? Lucas Lima voltando ao time. Vai estrear. O pessoal estava pressionando. Eu percebi que se fosse em outra circunstância, talvez o Odair não colocasse o Lucas Lima, porque ele teme a inatividade do Lucas Lima, que isso possa causar uma lesão. Mas é um jogador experiente, vai tentar ir na manha, no começo, e, repito, certamente é uma substituição que vai acontecer. E aí, dependendo de como a partida se encaminhar, o Daniel Ruiz deve ficar no banco, que é mais jovem, mais veloz. O jogo talvez tenha uma característica no segundo tempo que peça a presença de um jogador com mais dinâmica, como o Daniel Ruiz. Então, o 3-5-2 teria essa formação de meio, com o Ângelo e o Marcos Leonardo na frente. Mendonça vai para o banco, até porque, vamos combinar, ele não está merecendo continuar no time titular. Pode ser reabilitado, pode ser recuperado. As pessoas que estão me vendo aqui pela primeira vez, talvez não saibam, mas assim, eu não desejo o mal do jogador, muito pelo contrário, eu sou o tipo de cara que torce para que o jogador se recupere, porque tem gente que é birrenta, que quer porque quer que o jogador fracasse só para o cara ganhar discussão. Só para o cara, tá vendo? Não falei que o Ângelo era ruim? Não falei que fulano era ruim, que não sei quem? O cara tem prazer em dizer isso. Eu não. Eu tenho prazer, às vezes, em queimar a língua. Eu falo, puta, que bom que o cara se recuperou. Que bom, porque agrega pro time. Lucas Barbosa, tomara que vire um jogador para todo o último instante salvar o Santos. Pô, tomara que vá bem. Tomara que outros aí que são criticados por muita gente se recuperem. Eu tenho sempre essa esperança. Então, se for possível recuperar o jogador, ótimo. É isso. Então vamos ver como é que vai terminar essa rodada, né? Porque ainda tem outros jogos na quinta-feira. O Santos entra em campo às 7h30. Vai saber o resultado de Mirassol e Ituano, que é às 18h. O Ituano é um time que está lá atrás brigando contra o rebaixamento também, né? O Ituano tem 6 pontos. Seria de bom tamanho o Mirassol vencer o Ituano para que o Santos não corra nenhum risco de entrar mais pressionado na partida. E tem Corinthians e Palmeiras, mas esse jogo aí pra gente não interessa. Então, meus caros, é isso, né? O Odair, ao meu ver, acertou. O sistema defensivo do Santos apresenta e apresentava muitos problemas. Tinha que reforçar, tinha que colocar um time mais encorpado, tinha que dar uma injeção de ânimo. Tem a volta do Felipe Jonathan, que tem experiência, né? O cara que está aí há um tempo. Não sou fã do Felipe Jonathan, mas acho que a lógica vale, que eu acabei de dizer, vale para ele também. Se ele jogar bem, se ele se reabilitar, ótimo, baterei palmas para ele. Tem a volta do Sandri, ainda não tem o Rodrigo Fernandes, que está ainda naquela fase de recuperação. Vai ter a estreia do Lucas Lima, vai ter um sistema tático diferente e eu, desta forma, renovo as minhas esperanças. Vejo um extremo pessimismo por parte de todos, né, de que o Santos vai cair esse ano de qualquer jeito, que vai cair no Campeonato Paulista, vai cair no Campeonato Brasileiro, mas eu sou uma pessoa que sou movida e motivada pela fé. Minha crença no que pode vir de melhor é muito grande. Então eu acredito que o Santos pode, fazendo um bom jogo equilibrado e com o tempo, com jogadores entrando, né, tem mais gente para entrar nesse time, ser um Santos um pouquinho mais competitivo. Tá certo? Então vamos aguardar, vamos acompanhar. 19h30, popularmente conhecido como 7h30 da noite, Santos e Santo André no Bruno José Daniel. Espero que com boa presença do torcedor santista, do ABC, da capital paulista, tá certo? Infelizmente não houve o jogo no Canindé, né? Teve que mudar porque a pressão estava muito grande para ganhar do São Bento. Torcida aí de São Paulo capital, o ABC vai poder prestigiar o pessoal desse jogo importantíssimo contra o Santo André, que é um time hoje localizado numa condição do campeonato muito melhor que a do Santos. Tem 13 pontos, né? Com a vitória do São Bernardo, o Santo André precisa ganhar para não distanciar do São Bernardo, que o São Bernardo abriu 4, se o Santo André ganhar, diminui a diferença para 1 ponto. O Santo André sabe disso,
né? Então não é um adversário que vai ficar só esperando o Santos, até porque depois o Santo André sai contra o Ituano. Não vai ser um adversário que vai ficar só se defendendo, como muitos times fazem, inclusive quando jogam com o Santos em casa. Tem que sair, porque se empatar para ele já é ruim. Para ele Santo André é ruim, né, meu amigo Vladimir Bianchini? Vai a 14 pontos, fica a 3 o São Bernardo, enfim, mas vai ter mais problemas aí na sequência da competição. Torcendo para que o esquema funcione, que o Lucas Lima tenha boa sorte, né? Boa sorte para o Joaquim também, estreantes, boa sorte para o Felipe Jonathan retornando, mas para o Lucas Lima um pouquinho mais, né? Desejo de sorte. Ele foi tão malvado com o Santos, né? Falou tanta bobagem, então é a sua chance de dar uma resposta, que ela venha dentro do campo, tá certo? Falei aqui em nome também de Cicobi Unimed Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, telefone 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui, obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.